Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então estamos nós aqui em mais um encontro, né? Em mais uma quinta-feira para a nossa aula de História. Você fez as tarefas? Mandou para mim? Parabéns, né? Que bom que você está mandando as tarefas para mim, você está dando esse retorno. Bom, então parabéns para você, 10 para você que está se responsabilizando por essas atividades, a mãe, ao pai que está ajudando, que a gente sabe que está corrido, mas que está acompanhando na medida do possível, certo? E nós vamos começar hoje a nossa aula de História, fazendo a nossa correção da nossa página 257 e 260, que a gente falou sobre a Guerra dos Canudos, sobre os ex-escravos da República, não é verdade? E na página 257 nós vamos fazer agora a nossa correção, tá certo? Então se concentre, pega aí o seu livro, pega seu lápis, sua borracha, para você, junto comigo, fazer a correção das atividades, certo? Tá errado? Apaga. Faz o certo, não é vergonha nenhuma errar. Errar, sempre é bom você consertar. O ruim é quando você erra e não conserta. Deixa do jeito que está. Não aprendeu nada, perdeu a oportunidade de corrigir e deixou passar. Não pode, certo? Então vamos lá para a nossa página 257. Página 257, nós temos aqui uma charge. Aí, aqui, nós temos essa charge. Vocês estão vendo na página 257. A gente vai descrever essa charge. A gente vê aí que tem aí tipo uma cadeira, um trono, diz Presidência da República. Aí tem um homem com chapéu onde tem o nome São Paulo. Do outro lado tem outro homem com chapéu também o nome Minas. E embaixo nós temos várias outras pessoas com também o nome de outros estados, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Bahia, Ceará, Amazonas, Então, cada qual aqui, nós temos aqui, eles com os nomes dos estados. Então, o que é que você está vendo nessa charge aí? Você vai descrever. A charge mostra dois homens, esses que eu falei, que representam o estado de Minas e São Paulo, controlando a cadeira do presidente da República. Enquanto isso, os outros, que aparecem logo abaixo, querendo alcançar essa cadeira, são os demais estados, que o nome dos estados estão escritos nos chapéus e nas roupas dos homens, tá certo? Então, você vai colocar aí, primeira questão, letra A. A charge mostra os estados de São Paulo e Minas Gerais, controlando o presidente. E os demais estados querendo alcançar a cadeira, que é a presidência, Querendo alcançar a cadeira. Ou seja, só quem estava perto lá do presidente, quem comandava lá, o presidente eram esses dois estados, São Paulo e Minas. Os outros querendo chegar, e não conseguiam, certo? Na B, pergunta o seguinte: de que maneira esta charge se relaciona à política do café com leite? Na medida, se relaciona à política do café com leite à medida em que representa o poder político exercido pelos estados de São Paulo e de Minas Gerais, conduzindo a política do país e permitindo pouca participação dos demais estados brasileiros. Então, letra A, certo? Vamos aqui para a letra B.
Letra B. Se relaciona, né, à medida em que representa o poder político exercido pelos estados de São Paulo e Minas. Exercido de São Paulo e Minas. Certo? Entendido? Na segunda, com base nos conteúdos apresentados neste capítulo, produz uma frase com as palavras abaixo, certo? Então você pode colocar aí a República, ex-escravos e preconceitos, tá certo? Então você pode colocar o quê? Após a proclamação da República, os ex-escravos continuaram vivendo em condições precárias e sofrendo com preconceito contra afrodescendentes, certo? Você pode, essa resposta aí é pessoal, tá bom? Bem pessoal essa resposta aí. Vou colocar aqui a minha resposta. Pode colocar assim. Segunda, né? Após a proclamação da República, os ex-escravos continuaram a sofrer preconceitos. Certo? Pode colocar assim, mas aí é assim, certo? Vamos para 260, olha só. 260 diz o seguinte, ó, lê o texto e analisa a charge, outra charge. O carioca se orgulha de viver na cidade mais linda do mundo. Os estrangeiros podem descer sem sustos no Porto Novo, andar pela beira-avenida, no Mangue, ou contemplar as praias das calçadas da Avenida Beira-Mar. Mas o grande cartão postal da cidade é a Avenida Central. Todo o comércio de primeira linha se concentra nos prédios imponentes da nova avenida. Então tem aí a charge. Qual acontecimento é tratado no texto, tanto no texto quanto na charge? Ambos tratam de quê? Das reformas promovidas na cidade do Rio de Janeiro no século XX, no início do século XX. Então você vai e coloca lá. Na primeira questão, página 260, primeira questão, letra A, né? Que é que fala aí o acontecimento, né? Tanto o texto como a charge. Fala de quê? Das reformas promovidas na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. No início do século XX. Certo? B. Em sua opinião, as reformas no Rio de Janeiro no início do século XX trouxeram melhorias por toda a população? Justifique sua resposta no texto da imagem. O que você acha que trouxe? Né? As reformas trouxe melhoria para todo mundo ou trouxe apenas para algumas pessoas? Né? O que é que você acha? Né? Quem foi que pôde desfrutar dessa cidade aí? As primeiras pessoas? Todas as pessoas ou não? Não. Né? As pessoas mais pobres, elas não puderam, né, aproveitar, né, não puderam desfrutar dessa cidade com comércio, né, várias coisas que foram instaladas, né? Muitas pessoas, as pessoas pobres não tiveram acesso a isso.
tá certo? Elas foram o quê? Elas foram despejadas das casas, né? E muitas delas ficaram sem lugar para morar, porque como teve as transformações, né, as pessoas de menos acesso, elas foram prejudicadas dessa forma. Então, nem todo mundo teve acesso a essas melhorias no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro, certo? Então, nós vamos agora aqui para a página 262, onde a gente vai ver aqui, ó, o Brasil se moderniza, né? Aqui nesse capítulo aqui, ó, a gente vê aqui a modernização do Brasil. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização. Novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias, que passaram a empregar um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direitos ganharam forças. Né? Muito bem. Olha só. Fala aí de um novo século. Né? A gente vê aqui um gráfico, né, ó, que onde ele mostra as indústrias operárias em São Paulo, em 1907 até 1929, quantidade de indústrias e a quantidade de operários. Ó. Você vê aqui a diferença, né? Em 1907 tinha 326 indústrias, 24.186 operários, né? Ou seja, cada vez mais aumentando. Né? O que aconteceu com o número de indústrias entre 1907 e 1929? E com o número de operários? Ou seja, o número de indústrias aumentou, assim como o número de operários também. Né? Em 1907 até 1929 foi aumentando a indústria e foi aumentando o número de operários. E o que é que isso indica sobre o contexto brasileiro no início do século XX? Indica o quê? Que o Brasil passou por um grande processo de quê? De industrialização. O aumento de indústria foi aumentando, certo? Na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. O crescimento da industrialização no país atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente para a região sudeste do Brasil, onde a maioria das fábricas foi instalada. E além de pessoas vindas de diferentes regiões do país, milhares de imigrantes se dirigiram para as grandes cidades à procura de emprego. Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daqueles que viviam nos centros urbanos. As inovações atingiram os meios de transporte e de comunicação, além das formas de lazer. A chegada da eletricidade ao país, por exemplo, permitiu a substituição dos bondes de tração animal por bondes elétricos e dos lampiões a gás por lâmpadas elétricas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Além disso, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer, certo? Aí a gente vê aqui uma paisagem urbana no início do século XX, né? Início do século XX. Como os automóveis eram diferentes, né? No passado, a gente vê aqui essa urbanização, né? A modernização, mesmo os automóveis eram bem diferentes, né? As artes foram influenciadas pelas transformações do novo século. O principal movimento desse período foi chamado de modernismo, que teve seu auge na década de 1920. Esse movimento ele buscava questionar os padrões artísticos tradicionais, expressando de forma mais livre as ideias dos artistas. Para divulgar suas ideias, os modernistas promoveram a Semana da Arte Moderna, na cidade de São Paulo, em fevereiro de 1922. A semana contou com a exposição de obras de arte, apresentações musicais, publicação de revistas que buscavam contestar os padrões estabelecidos na época, nem todo mundo aceitou, né? Então a gente vê na página 266, você vai fazer essa página 266 em casa, certo? E aqui nessa página 267 a gente vê a questão das indústrias no Brasil, certo? O que foi que fez, como era o trabalho nas fábricas, né? Se as pessoas realmente elas recebiam por aquilo que elas faziam, a gente vai ver agora, né? Nessa página 267, que diz assim, ó.
No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinham origem nos lucros gerados pela cafeicultura. Assim, nesse período, o crescimento da industrialização do Brasil ocorreu principalmente na atual região sudeste do país, certo? Olha só aqui, nessa imagem aqui, a gente vê aqui operários reunidos em frente à fábrica na cidade de São Paulo, certo? Essa fotografia aqui mostra, pessoal, alguns operários em frente à fábrica, certo? E entre eles há muitas crianças. Vocês podem observar que tem muitas crianças, né? Naquela época não havia lei que combatesse o trabalho infantil, né? Não tinha isso, tá certo? Por isso, e nem lei que assegurasse algum direito básico das crianças e de adolescentes, como por exemplo, ir à escola. Não tinha uma lei que obrigasse a criança a estudar, não. Então, o trabalho infantil naquela época também era continuava bastante, né, normal, aquelas pessoas, né, naquela época. Por isso que você vê aqui, ó, na imagem, você vê aqui os trabalhadores, mas você vê também bastante criança aqui na frente, porque elas não faziam o mesmo trabalho que os adultos, mas elas trabalhavam para poder ajudar o pai e a mãe, né? Nas indústrias de alguma forma, elas tinham, né, isso, tá bom? Então, olha só, entre as principais indústrias estavam as da tecelagem e as de produção alimentícios, né, de produtos alimentícios. No início do século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela dos operários. Em algumas cidades, como São Paulo, eles chegavam a ser a maioria dos trabalhadores nas fábricas, certo? Então, os imigrantes, né, em algumas cidades como São Paulo, eles chegavam a ser a maioria, vinham sempre para poder trabalhar em São Paulo. E as condições de trabalho nas fábricas eram precárias. Como não havia o direito trabalhistas, nessa época a jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia. E muitas vezes os operários não tinham direito a descanso aos finais de semana, né? O que hoje a gente tem as leis trabalhistas que nos garante, né, o descanso no final de semana, trabalhar 8 horas por dia, né? Antigamente não tinha as férias, né? Remunerado também não tinha, certo? As instalações eram inadequadas e os ambientes eram sujos, mal iluminados e mal ventilados, certo? Era comum os operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do cansaço e da falta de segurança, né? Então, como eles trabalhavam bastante, né, trabalhavam muito, né, o cansaço, o desgaste físico fazia com que quando eles fossem trabalhar acontecesse muito acidente com eles, né? Além disso, havia um rígido controle sobre os operários, que estavam sujeitos ao pagamento de multa caso qualquer regra fosse desobedecida, né? Além de não ganhar bem, além de o lugar ser uma situação precária, né, não dava estabilidade ao trabalhador, se eles descumprissem alguma daquelas regras que eram colocadas pela empresa, ainda tinha que pagar multas, né, se você desobedecesse alguma daquelas regras. Algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa para seus funcionários usarem os banheiros, olha só. E para as mulheres, as condições eram ainda piores, pois recebiam um salário menor que o dos homens. Olha aí para você ver a desigualdade, né? Então, assim, eles iam à busca de trabalhos porque precisavam trabalhar, mas essa busca de trabalho que eles iam, para eles já não era tão vantajoso como era para ser, né? Você vê aí as consequências que acontecem, né? De vários trabalhadores que passavam por, né, situações difíceis, por situações complicadas dentro da empresa, que era para poder ficar, né, segurando o seu trabalho, correndo risco de vida, né? Não tinha a estabilidade que era para ter, não ganhava o que era para ganhar. As mulheres já tinham essa questão da diferença, né, por ser mulher, tá bom? Em casa você vai fazer a página, certo? Como eu já disse, 266. Bom, essa página aqui você vai
observar cada uma dessas fotos e você vai fazer um comentário, certo? E aqui você conversa com alguns dos seus familiares e pergunta se eles já viveram algum tipo de inovação que tenha modificado o dia a dia das pessoas. Aí você anota, certo? Aumente a página 266, tá bom? E na próxima aula a gente vai estar aqui novamente, se Deus quiser, para fazermos as nossas correções, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.